Pronto aí, pessoal? Silêncio. Sentar cada um nos seus lugares. Olhar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Thomas Kuhn, um filósofo contemporâneo que veio de 1922 a 1996, portanto, aí do século XX, e é um importante filósofo da ciência. A filosofia da ciência ela busca compreender quais são os princípios da ciência, quais são os métodos ideais para o desenvolvimento da ciência e qual é a finalidade da ciência. Então ela vai, a filosofia, pensar sobre os limites e sobre os métodos científicos. E o Thomas Kuhn vai empreender um estudo da história da ciência. E ele vai perceber que a ciência, em sua história, ela funciona por meio de paradigmas. O que é um paradigma, vocês sabem? Seria tipo uma quebra? Olha. Seria tipo uma quebra? Quebra. Na verdade, o paradigma é um modelo, né? Eles são quebrados ao longo do tempo. Uma palavra de origem grega que significa modelo. Então a ciência trabalha com modelos de interpretação da realidade. Esses modelos mudam à medida que o tempo passa e à medida que novas descobertas vão sendo feitas dentro da ciência. Por exemplo, no mundo antigo e medieval existia o modelo, o paradigma geocêntrico. O que era o geocentrismo? Quem sabe o que é o geocentrismo, né? Geo vem do grego Geia, e é Gaia, a deusa da terra. Centrismo, centro. Para o geocentrismo, a Terra é o centro do universo. Inclusive tem uma galera que ainda acredita nisso hoje em dia, né? O geocentrismo. Os terraplanistas acreditam que a Terra é plana e que é o centro do universo. E todo o universo gira em torno dessa Terra plana. A galera da Terra oca, que é pior ainda, né? Cada coisa absurda. Aí são paradigmas, né? Esses paradigmas são paradigmas dignos de hospício, outros são dignos de ciência, né? Temos aí paradigma de terra plana e de terra oca. Isso aí é pura loucura. Não tem fundamentação de acordo com a ciência moderna alguma. Então, geocentrismo. Geocentrismo ele é defendido por quem? Teoria geocêntrica foi desenvolvida por Ptolomeu no mundo antigo. Era defendida também por Aristóteles e pela Bíblia. A Bíblia tem uma passagem que o profeta Josué ele está liderando o povo numa guerra. E aí, durante essa guerra, o povo de Deus vencia as batalhas durante o dia e à noite perdia as batalhas. Josué então resolve orar para Deus. Teve uma brilhante ideia. Mas se a gente ganha de dia e perde à noite, vou orar e pedir para Deus parar o sol, porque se Deus parar o sol, o dia fica mais longo e a gente consegue vencer a guerra. Ele foi, orou, pediu para Deus, Deus foi e parou o sol. Se Deus parou o sol, é porque o sol que se move. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Portanto, quem está errado são os cientistas. Essa é a lógica de muita gente terraplanista hoje em dia. E foi em nome disso que a Igreja Católica, por exemplo, perseguiu os cientistas também no início da modernidade com a Inquisição. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta, ela não erra. Quem está errado só podem ser os cientistas. Então esse era um paradigma que dava para explicar o mundo de forma mais ou menos. Até aquele momento da história, o mundo antigo e medieval, era uma explicação que não trazia muitos B.O., muitos problemas.
Mas a partir do início da modernidade, com as observações astronômicas, com a invenção do telescópio, começou-se a perceber que essa explicação ela não era satisfatória para compreender o universo. Aí um novo modelo, um novo paradigma surgiu. Qual paradigma veio substituir o geocentrismo? Heliocentrismo. Hélio em grego é o deus do sol. Centrismo, centro. E o primeiro moderno a defender o heliocentrismo foi o Nicolau Copérnico. Então a ciência normal, ela é fundamentada em paradigmas, em modelos. E ela não quer novidade. As novidades podem levar ao questionamento da teoria, do paradigma, do modelo. Então ela não visa novidades de fato nem teorias novas. Ela quer a permanência. E todo e qualquer fenômeno que desabone, que discorde, que refute, que mostre que a ciência normal, o paradigma, o modelo está errado, é descartado. É isso que defende Thomas Kuhn, né? E foi o que aconteceu. O geocentrismo tentou reagir às descobertas científicas dos modernos, da física moderna, mas ela não conseguiu. O problema é que com o tempo, os fenômenos, as observações, as experiências vão sendo tantas que desabonam, que detonam, que desmentem a teoria, o modelo, o paradigma atual, que ele acaba sendo substituído. E aí foi o que aconteceu com o geocentrismo. As observações foram tantas, os fenômenos, os experimentos que provavam que o geocentrismo estava errado foram tantos que ela não conseguiu se sustentar. Às vezes, esses novos paradigmas, eles nem substituem totalmente, como por exemplo na física contemporânea. Isaac Newton desenvolveu a física moderna. A física moderna de Isaac Newton, ela funciona bem no nosso mundo. O problema é quando ela sai do planeta Terra e pensa no nível macrocósmico. Aí você percebe que o tempo e o espaço não são absolutos. E aí vem o que para poder explicar esses fenômenos com observação macroscópica? Vem a teoria da relatividade de Einstein. Quando eu observo o céu, eu não estou olhando, por exemplo, à noite, o presente mesmo durante o dia. Quando eu olho para o sol agora, eu não estou vendo o sol agora. A luz do sol que eu estou vendo agora é uma luz que foi emitida há 8 minutos atrás. Então essa luz demorou 8 minutos para chegar aqui. Ela viaja numa velocidade, qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por hora, né? Essa é a velocidade da luz, a velocidade que ela viaja. Se é por hora, se é por segundo. É muito rápido e demora 8 minutos para a luz do sol chegar até aqui. A mesma coisa da Lua. Quando você olha para a Lua, você não está olhando para a Lua no presente. A luz dela é refletida. A luz do sol foi enviada até ela, demorou um tempo para chegar até ela. Depois que refletiu nela e veio para a Terra, também tem um delay aí. Então a gente não está olhando para o presente. Então o tempo e o espaço eles são relativos. Depende do ponto do observador e os fatores como aí a velocidade dos fenômenos. A mesma coisa funciona também no mundo subatômico, na física quântica. A física quântica não é tão previsível quanto a física de Newton queria dizer. As 3 leis de Newton são o quê? Inércia, todo corpo em repouso tem de permanecer em repouso, todo corpo em movimento tem de permanecer em movimento. Ação e reação, e força é igual a massa vezes aceleração. As 3 leis de Newton. Nenhuma delas funciona no mundo subatômico. Não dá para você prever ação e reação no mundo subatômico, nas partículas ali subatômicas, os quarks, prótons, nêutrons. Eles funcionam de forma caótica. Quando você consegue acertar a posição, você não acerta a velocidade. Quando você acerta a velocidade, você não acerta a posição. A galera
que até zoam, né? Dizem que a teoria da física quântica é como um jovem quando dá certa posição, dá certa velocidade, quando dá certa velocidade, dá certa posição, porque funciona de forma completamente caótica esse mundo subatômico. Então, Nicolau Copérnico publicou aí as revoluções das esferas celestes, levando a uma mudança de paradigma em nossa visão do sistema solar. Isso vai acontecendo ao longo da história. E à medida que novas descobertas vão sendo feitas e refutam modelos e paradigmas anteriores, novas teorias, novos paradigmas vão surgindo, segundo Thomas Kuhn. O Popper, na sua obra Lógica da Descoberta Científica, definiu aí a falsificabilidade como critério para a ciência, ou seja, para algo ser científico, a teoria precisa ser passível de falsificação, porque a ciência não trabalha com dogma. O que é um dogma? Dogma é uma verdade absoluta, uma verdade inquestionável. A ciência não trabalha com verdade absoluta. Toda verdade científica é uma verdade provisória. Até que novas experiências, novas descobertas confirmem ou refutem as teorias. É o que o Popper falava, né? Então, para algo ser científico, toda teoria científica ela tem que ser passível de falsificação. Se for uma verdade absoluta, já não é mais ciência. E quem trabalha com isso é a religião. Em 75, Paul Feyerabend escreveu contra o método e vai criticar os métodos científicos que funcionam muitas vezes também como dogmas. Então a própria ciência muitas vezes ela elabora um método científico e põe aquilo como dogma, e ele vai defender o anarquismo epistemológico. Para a ciência avançar de fato, ela não pode ter dogmas nem no campo da metodologia. O método é o meio para se chegar ao conhecimento sobre a realidade. Cada ciência tem os seus métodos, mas mesmo esses métodos não podem ser absolutos. Devem ser substituídos e novas metodologias podem ser criadas para poder compreender a realidade, interpretá-la e explicá-la. Em 1976, em Proofs and Refutations, ou seja, provas e refutações, Willy Lakatos ele uniu, né? O falsificacionismo do Popper e os paradigmas de Kuhn. Então, para ser ciência precisa ser passível de falsificação, e a ciência trabalha com modelos, com paradigmas. Esses paradigmas, diante de um determinado momento, explicam de forma satisfatória, mas novas descobertas podem derrubar esses paradigmas, eles podem ser substituídos. E hoje tem interpretações diversas, por exemplo, do fenômeno quântico. Na física quântica hoje, tem teorias que são rivais e opostas. Por exemplo, tem essa teoria, que é a teoria aí do Heisenberg, que é o princípio da incerteza. No universo quântico não dá para você ter certeza de nada, porque a partícula subatômica ela funciona como onda, né? Funciona de formas ali variáveis. E aí tem algumas teorias que defendem que o funcionamento do mundo subatômico depende da consciência do observador. Então é a consciência do observador que determina a forma caótica de funcionamento dos subátomos ali observados. Outros defendem a teoria do multiverso. Gosta aí do Homem-Aranha, né? Tem o multiverso lá, o aranha do multiverso. É uma teoria também científica dentro da física quântica. E rival da teoria da consciência. E tem outra que vai dizer que o mundo subatômico ele funciona de forma regular. O problema é a nossa consciência. Não é a nossa consciência que altera, é a nossa consciência que não consegue compreender a forma regular como funciona o universo subatômico. Então são teorias rivais, são modelos, são paradigmas rivais dentro de uma mesma questão científica. Tem a teoria das cordas, né? Tem as teorias que tentam integrar porque são rivais.
A física clássica de Newton funciona no nosso mundo, o subatômico é completamente diferente, a relatividade é outra coisa diferente. Tem as tentativas de reunir uma teoria para tentar explicar tudo também. E essas tentativas também são frustradas. Hoje, nenhum teórico, cientista conseguiu criar um modelo, um paradigma que consegue explicar de forma satisfatória todo o universo, né? Desde o nível subatômico até o nível macrocósmico. Ele fala de mudança de paradigma e tem o Copérnico, né? A formação do Copérnico da Terra e Sol rompeu o paradigma aí, que era o paradigma do geocentrismo. Por hoje é isso aí então, galera.